Olá, e vamos iniciar nossa aula número 1, fazendo arte final na obra de Mozart Couto. E nessa aula, que é uma continuação do Preparando Arquivos Originais para Arte Final, nós vamos trabalhar o primeiro quadro dessa história em quadrinhos do mestre. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser calibrar o pincel. Essa calibração de pincel vai depender muito do software que você está utilizando. No nosso caso, estamos utilizando aqui o Photoshop. Geralmente, como eu sou professor na Universidade Federal da Paraíba e lá nós temos um laboratório com vários computadores, eu tenho o costume de trabalhar com os pincéis que nós damos o nome de pincéis standard, ou seja, os pincéis que vêm no próprio software. E faço pequenas alterações na angulação desses pincéis, ou seja, na edição dos pincéis. Nós não criamos novos pincéis nem importamos, porque existem outras disciplinas, outros professores, os computadores sempre depois das férias vão sendo customizados, né, vão sendo formatados, então a gente sempre trabalha com os standard. Porém, você pode importar pincéis e pode também criar os seus pincéis. Tá? Mas a primeira coisa é achar um pincel apropriado para o estilo de trabalho do desenhista. Lembrando, a arte final ela serve para agregar ao trabalho de criação do desenhista e não passar por cima desse trabalho. É preciso um respeito em relação ao arte finalista e o desenhista. Posto isso, como que nós vamos iniciar o trabalho da arte final? Tem que ter um planejamento. Então não é simplesmente ir desenhando a primeira coisa que vê, não. Vamos começar pelo espaço negativo do desenho. E por que nós começamos por esse espaço negativo? Porque nós vamos desenvolvendo a moldura do desenho. Isso vai ajudar a pensar na coordenação motora e também vai ajudar a ir se acostumando com o trabalho. Lembre-se, nós vamos fazer a arte final de toda essa página. Então, se você faz qualquer desenho, muitas vezes você acaba gastando tempo e fazendo de uma forma que não é apropriada. Você vai ver ao longo dos vídeos que a gente vai adquirindo uma prática e um costume no trabalho do desenhista, né? Traçados que ele faz, vícios que ele tem, traçados. Então isso leva um tempo. Então uma maneira de você ir se acostumando é desenhando primeiro sempre as grandes áreas e depois você parte para as pequenas áreas, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou começando pelo fundo, trabalhando com calma, fazendo traçados, colocando um traçado mais grosso. Uma coisa importante em relação a esse traçado. Por que a gente trabalha com os traçados mais grossos, né? Porque o objetivo desse arquivo é ele ser impresso. Então, muitas vezes, quando a gente faz um traço muito fino, ele pode simplesmente não aparecer na impressão. E isso, do ponto de vista da arte final, é muito ruim, porque a gente faz tiragens de mais de 1000 exemplares. Imagina você ir para uma gráfica que tem um orçamento pesado, você vai fazer mais de 1000 exemplares, né, para um tipo de quadrinho do patamar de um autor como o Mozart Couto, e de repente a imagem tem um quadro que não aparece o traço, ou fica muito fino, ou fica mal impresso. E a culpa não vai ser da gráfica, a culpa vai ser do arte finalista, né? Então, para ter uma garantia, nós trabalhamos com os traços um pouco mais grossos do que o traço original do desenhista. Um outro ponto é, quando você for trabalhar a arte final, você não precisa seguir à risca o traço do desenhista. Se você o fizer, você vai correr o risco de fazer um traço forçado. Na verdade, o traço do arte finalista com o traço do desenhista é uma espécie de amálgama. Então, vai ter um pouco do seu traço e vai ter muito do traço do desenhista. Então,
procure, desde o início, trabalhar com um traço mais personalizado. Como vocês podem ver, quando eu faço esse caminho do chão, né? Vê que eu faço um traçado mais grosso, eu vou afinando. Isso é uma característica do meu traçado, não do traçado do Mozart. Mas isso faz parte do jogo. Afinal de contas, somos desenhistas de experiências e vivências diferentes, né? Eu estou arte finalizando um outro trabalho, não o meu. Naturalmente, o meu desenho, né? Eu não faço esse tipo de traçados mais arredondados que o Mozart faz, né? Também tenho que adaptar o meu trabalho a isso, né? Não vou deixar o traço todo quadriculado, por exemplo, né? Mas se o Mozart tem um traço mais fino, eu vou utilizando um traço mais grosso devido às minhas preocupações, mas também devido à minha bagagem artística. Veja, pessoal, que a gente já está chegando na primeira parte que a gente dá o nome de line art, né? Minha sugestão nesse primeiro momento é que você faça apenas as linhas e não se preocupe com luz e sombra, tá? Procura sempre estruturar, sempre ter uma estratégia de produção no seu trabalho. Isso vai ajudar a você ter menos trabalho. Uma pessoa menos experiente provavelmente pegaria esse trabalho e teria muitos retrabalhos a serem feitos, porque muitas vezes ele simplesmente faz o trabalho. É importante ter estratégia, por isso que aqui eu estou sendo um pouquinho insistente nesse aspecto, tá? Uma coisa que é muito importante é, a cada etapa, salve o trabalho. Então, após você terminar todas as linhas, salve. Verifique, obviamente, como eu já falei no vídeo anterior, a gente já tinha preparado o original, mas verifique se está em 300 pontos por polegada. Se você arte finalizou em 72 pontos por polegada, infelizmente, ou você vai ter que refazer a arte final, ou você vai ter que passar por um processo de vetorização automática num software vetorial. Esse processo de vetorização automática pode salvar a sua arte final, mas não é o indicado. O indicado é que você trabalhe em 300 pontos por polegada. Vocês vão reparar que a arte final que eu estou fazendo, ela está um pouco pixelada, né? E por que está acontecendo isso? Em primeiro lugar, porque eu estou utilizando um pincel texturizado e estou dando muito zoom. Mas como o trabalho ele é em 300 dpi, na hora de imprimir vai estar numa qualidade excepcional. Então, não se preocupe se tiver um pouco pixelado. Muitas vezes também pode ser o seu próprio monitor que está calibrado ou está preparado para uma visualização baixa para ter um melhor desempenho. Tem notebooks, né? Tem computadores que fazem esse tipo de situação, ok? Se você tiver com uma mesa digitalizadora, né? Que tenha tela, pode ter uma diferença entre os dois. Então tudo isso influencia na arte final. Uma coisa que é muito importante é você interpretar também o que o artista gostaria que fizesse. Então veja aí que aqui no caso, ele não colocou os personagens como silhueta, mas sabemos que ao longe, né, quando a gente enxerga ao longe, é mais fácil que esses elementos estejam em silhueta do que a gente detalhar. Então, como eu não tenho um diálogo com o mestre, né, não converso com Mozart, né, então eu vou presumir que ali é uma silhueta, baseado em diversos quadrinhos do autor, né, que isso também é muito importante. Quando você for fazer a arte final, não simplesmente fazer a arte final. Veja o trabalho dele finalizado, veja o trabalho do artista, pegue alguns exemplos, né, antes de sair trabalhando. Mozart Couto eu tenho praticamente a coleção completa dos álbuns dele. Então, eu tenho uma noção do que ele
apresenta, né, em termos de trabalho finalizado. Uma ideia eu tenho. Então é bom você pesquisar antes de sair arte finalizando, ok? Pessoal, após você estar com todas as linhas feitas, né, e tudo mais, você pode ir agregando alguns elementos que nós damos o nome de sangria. O que é sangria, né? É uma área com a qual, quando você vai imprimir, ela pode ser cortada. Que os elementos principais vão estar lá mantidos. Então repare que o desenho que eu fiz, né, a arte final que foi feita, ela extrapola um pouco os limites do quadro, né? Tem áreas que o Mozart não desenhou, né? Então o que eu vou fazendo? Eu vou preenchendo, tentando manter a direção de arte, né, que foi pensada e tudo mais, mas ela não interfere na cena, ela só preenche. Então você pode fazer essas áreas de sangria que vai ajudar bastante a ilustração. Tá? Eu tinha feito um quadrado um pouco maior, com um design maior, então já fui trabalhando essa parte aí, tá? Pessoal, a gente já está chegando, né, no final, né? Então, mais uma vez, essa aula, ela tem o apoio da assessoria de extensão do CCHLA, onde está lotado o curso de comunicação em mídias digitais, que eu sou docente, né? Essas aulas, elas são oriundas do projeto de extensão Narrativas em Cordel e também das aulas de Imagens Digitais 2, que é uma disciplina dessa graduação que eu sou professor desde 2010. Então, se vocês gostam, se vocês acham bacana esse conteúdo, peço que vocês compartilhem e que vocês curtam. E, se vocês acharam o trabalho do mestre Mozart Couto interessante, bacana, procure ver o trabalho dele, principalmente no Catarse, né? Na plataforma. Lá tem vários lançamentos, editora Universo Fantástico, Ultimato do Bacon, vários estão publicando trabalhos do Mozart Couto. Muito bem, agora nós vamos fazer uma camada que eu penso nela, né, como uma camada de sombras. Essas sombras, como vocês podem ver, não estão indicadas pelo artista. Então, o que eu faço aqui, né? Eu vou fazendo algumas áreas para dar uma dualidade na forma. Então, uma parte branca, uma parte escura, uma parte branca, uma parte escura. É como se eu simplificasse o raciocínio de um cubo, por exemplo, tá? Como vocês puderam ver aí nas pedras. E também vou colocar preto e branco na cena. Veja que só a montanha, do jeito que está, como traço, né? A gente não tem profundidade, não temos planos, né? Então, eu vou trabalhar a parte de preto para poder ressaltar esse totem, que é o ator principal, digamos assim, da trama, né? Tem um totem central, ele precisa ficar destacado. Da maneira que ele está agora, nesse instante, ele não tem presença, né? Ele não tem punch, né? Então vai ser necessário que haja um pouco mais de densidade, ou seja, um pouco mais de áreas de preto, para que possa ter essa dramaticidade. Lembrando que esse original, né, do Mozart Couto, ele é oriundo de um livro da década de 2000, de ensino de desenho. E essas páginas, elas estão esboçadas. Elas foram feitas a lápis, mas não foi feito o que nós chamamos de lápis final, né? Então, esses pesos, essas indicações eu vou fazer porque eu estou partindo de um esboço, tá? Mas quando é um lápis final, a tendência é nós respeitarmos todas as áreas de preto e branco que o artista fez. Quando ele finaliza o lápis, ele está falando, olha, eu quero que seja feito dessa forma. Então, cabe ao arte finalista respeitar isso, ok? Então, ó, veja que já dá uma dramaticidade essa parte do escuro. E aí o que eu acho que é bacana é, sempre que possível, você vai fazendo o exercício de aproximação e distanciamento. Quando a gente distancia, nós observamos uma coisa chamada mancha gráfica, que é o quê? É a simplificação
da forma, do desenho. Então isso nos ajuda muito a ver se as formas elas estão com contraste, elas estão passíveis de serem identificadas mesmo ao longe. Isso é fundamental. Então, quando eu coloquei na distância, eu percebi que eu deveria pegar essa montanha e escurecer, porque aí eu vou fazer com que o leitor preste atenção literalmente no totem. Eu consigo fazer com que ele centralize, porque eu estou fazendo uma moldura por trás do totem. E o escuro, ele dá uma noção, ele dá uma ideia, né? Como vocês podem ver, de distância. Então veja, quando a gente olha de longe, fica mais discernível, né? A imagem. Fica muito mais interessante da gente prestar atenção. Agora eu tenho um plano ao longe, eu tenho duas montanhas e tenho um totem. Mas e os personagens? Vamos baixar a opacidade e vamos fazer eles em silhueta, porém em silhueta branca, porque aí também vamos dar o mesmo destaque para eles, né? Só que no negativo. Como essa é uma história em quadrinhos em preto e branco, esse recurso funciona muito bem. Se fosse com cor, aí a gente ia utilizar esse mesmo raciocínio, né, de fundo e tudo mais, mas com outras técnicas, com outras ideias de cor, tá? Então aqui a gente vai fazendo alguns que eu chamo de tinta branca, né, como se fosse o gouache. Sugiro que vocês façam isso numa outra camada, inclusive cada passo desse faça numa camada diferente, porque aí você pode editar, né? Se eu tivesse fazendo em parceria com o Moser, provavelmente eu ia mandar essa página e ele iria aprovar ou ia mandar recomendações para fazer um retrabalho. Nesse caso, o retrabalho seria muito mais fácil de fazer se nós tivéssemos tudo em camadas. Então você tem sempre que tentar trabalhar dentro de uma perspectiva profissional, porque quando você faz isso, mesmo que seja estudo, né, portfólio, o que for, vai te ajudar a criar uma espécie de workflow de trabalho. Então, esse costume de organizar o raciocínio em camadas, pelo menos desde que eu comecei a publicar quadrinhos desde 2002, né, também como professor, funciona muito bem para mim. Que fique bem claro, eu uso poucas camadas, né? Tem gente que usa milhares de camadas no trabalho, né? Eu uso poucas, mas essas poucas são muito bem organizadas. Eu sei o que é acabamento, o que é preto e branco, tons de cinza, o que é rachura. Então, isso me ajuda bastante. Às vezes também fazer várias e várias camadas. Quantas pessoas não perdem tempo vendo, onde é que está aquele olho, né? Tá em tal camada, camada 642. Também não adianta nada. Isso é tão amador quanto fazer tudo numa camada só. Veja, pessoal, como o branco dá um refinamento, né, no trabalho. E aí, nesse caso, nós vamos fazer, né, com uma camada acima. Se fosse feito no papel, provavelmente você teria que utilizar um guache branco, né, ou deixar o espaço em negativo, tá? Particularmente, eu prefiro que utilize o guache branco, porque aí você está fazendo literalmente um desenho, você tem uma maior precisão. Geralmente, quando a gente deixa no negativo, nem sempre a gente tem a precisão que gostaria, tá? Então, fica aí a dica, né? Então, esse raciocínio do desenho manual, a gente joga no digital. Isso eu acho uma coisa fundamental. Eu sei que tem muitas pessoas que são nativas digital, né? Já começa ali desenhando só na esfera digital, às vezes nem pega num lápis, mas eu recomendo que você também estude o desenho manual. Afinal de contas, todas as ferramentas que estão ali no Photoshop ou em outros softwares, né, Krita e tudo mais, são oriundas do universo analógico, né? Então, quanto mais você ter essa ideia, essa relação entre o universo analógico e o digital, melhor vai ser para você fazer as suas próprias ferramentas, os pincéis e tudo mais. Isso vai ajudar bastante para que você não tenha um desenho genérico, e sim
um desenho que seja identificado, né? Que as pessoas batam o olho e falam assim, poxa, aquele artista tá aqui, né? Muitas vezes nós temos vários trabalhos que são lindos, né? Mas que são feitos todos com pincéis genéricos, né? Com estruturas, e aí você não tem um DNA, né? Então, procure, esse pode ser um caminho bem interessante, a junção do analógico para o digital, ok? Cada aula vai ser um quadro dessa arte final, tá certo, pessoal? Então, nessa aula nós fizemos esse primeiro quadro e vamos fazer uma sequência para explicar cada quadro de arte final. Muito bem, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula!